Chegamos agora a uma aula muito especial porque nós vamos falar do livro de Salmos. Nós vimos o livro de Jó, que é um livro um pouco mais crítico, discutindo o problema do sofrimento e da relação com Deus. Já o livro de Jó é muito diferente do livro de Salmos, porque o Salmos está dentro dessa literatura poética, mas é um material voltado para a questão da liturgia do Israel antigo. Para a gente entender como é que o livro de Salmos se organiza, é o maior livro da Bíblia, o maior livro do Antigo Testamento. Tem 150 capítulos e quando a gente olha para os Salmos, é impressionante por causa da variação das épocas em que nós temos os salmos envolvidos. Por exemplo, se você abrir o Salmo 90, você vai ver lá oração de Moisés. Quando a gente abre o Salmo 137, ele está falando do povo que voltou do cativeiro da Babilônia. Ele é pós-exílico, ele diz: junto aos rios de Babilônia nós chorávamos e nos sentávamos com saudades da terra de Sião. Então, nós vemos que os salmos são de épocas distintas, quer dizer que o que aconteceu na prática é que as poesias que envolviam a teologia e a liturgia do culto antigo do templo de Israel, o templo de Jerusalém, eles foram selecionados e foram guardados e finalmente reunidos numa época posterior, muito provavelmente, seguramente, depois do exílio. Então veja, por exemplo, que apesar de termos um livro de Salmos, você vai ver que na verdade são 5 livros. Você pode ver lá, o primeiro vai até o Salmo 41, depois você tem do 42 até o 72, 73 até 89, e aí nós temos aí até o 117 e finalmente o 5º livro até o Salmo 150. O que acontece? Os Salmos era uma coletânea, depois uma segunda, e assim foram como que inários que finalmente foram reunidos e eram usados aí na liturgia do culto nos tempos bíblicos do Israel do Velho Testamento. Agora, é impressionante porque o livro tem autoria diversificada. 73 salmos estão relacionados com a pessoa de Davi. No texto hebraico está escrito Mismor le Davi, que as versões geralmente colocam Salmo Davídico ou Salmo de Davi. Muitos deles, a indicação é de fato que são salmos do rei Davi, mas alguns outros, pelo contexto, como ele é apresentado, parecem ser salmos em honra de Davi ou ao estilo de Davi, por causa do cenário histórico por trás do salmo propriamente dito. Mas nós temos outros autores, temos ali salmos ligados à família de Asaf, nós temos salmos que têm a ver com Salomão, como é o caso do 72, do 127, nós temos esse salmo ligado a Moisés, temos também o que são chamados salmos de Etã e Enã, e uma série de salmos que não tem nenhum nome no título, e os famosos salmos dos coraitas. E assim, não só a gente tem essa referência aos nomes dos autores, mas veja que na própria Bíblia hebraica, cada título do salmo equivale a um versículo. Nas nossas Bíblias vem só a informação. Às vezes a informação é o tipo de poema, às vezes fala do contexto histórico, às vezes mostra, por exemplo, como é que deve se cantar em tom de oitava, para a voz de soprano. Então toda a configuração litúrgica do salmo aparece nitidamente, sem contar com o fato de que a poesia é interrompida algumas vezes pela frase selá, que significa, conforme a maioria dos melhores eruditos, uma pausa. Então veja que é um
inário, muito estruturado, muito organizado e que era referência do antigo Israel. E quando nós olhamos para todo o saltério, nós vamos ver uma diversidade de composições. É impressionante. A gente pode enfatizar que nós temos salmos, por exemplo, individuais, que são declarados ali em primeira pessoa, mas também nós temos salmos que são expressos de maneira coletiva, né? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Então dá para a gente ter uma ideia geral de como é que se organiza o extraordinário livro de Salmos. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Está na hora de voltar a estudar um pouco mais sobre a grandiosidade do maior livro do Antigo Testamento, o livro de Salmos. Nós vimos tantas coisas principais para entender o famoso saltério das Escrituras, mas devemos prosseguir analisando um pouquinho dessa questão da poesia que vemos no livro de Salmos. A gente está acostumado com poesia em língua portuguesa, né, nas línguas que a gente conhece, e poesia está muito relacionado com rima, né, com a maneira como organiza-se um verso. Mas nos Salmos a coisa é diferente. O jeito de organizar as linhas era chamado de paralelismo, quer dizer que a primeira linha tem uma sintonia específica com a próxima linha. Tem vários tipos, a gente não vai aqui entrar nos detalhes sobre o paralelismo, mas existia, por exemplo, um paralelismo que a gente chama de sinonímico. A primeira linha fala mais ou menos a mesma coisa que a segunda. A primeira fala, por exemplo, em conhecimento e a segunda fala em sabedoria. Mas também tinha o que é chamado de paralelismo antitético, quer dizer, uma antítese, né? Olha, o Senhor conhece, ele aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, justo e ímpio, o caminho que é aprovado, o caminho que é rejeitado. Essas coisas se organizam assim e muitos salmos, como também outros textos poéticos, são organizados de uma maneira, por exemplo, a ter as letras do alfabeto hebraico em ordem, né? Por exemplo, do Aleph até o Tav, que são 22 letras. Você vai ver o Salmo 119, o maior de todos. São ali 22 blocos com 8 versículos, cada que dão 176 versículos. E alguns salmos têm o que a gente chama de estrutura de quiasmo, né? Ele se organiza com o modelo A, B, C, depois C, B, A, tentando assim traduzir literariamente uma ideia importante. Então você vê bem como é que existe uma riqueza especial literária nos Salmos. Agora, quando a gente estuda e analisa os Salmos, é muito interessante porque são vários tipos de Salmos. A gente tem, por exemplo, uma grande quantidade de salmos que são salmos de louvor e de adoração. Então são cânticos, né, de convite, né, nós devemos cantar ao Senhor um cântico novo porque Ele tem feito maravilhas, né? Essa comunidade que adora em conjunto no templo e reconhece
o grande Deus que é o Senhor da história, né? Aquele levantai, ó portas, as vossas cabeças, quer dizer, abram-se, ó portas antigas de Jerusalém, para que entre o Rei da Glória. É uma festa só, uma adoração pujante e forte. Mas além de ter tantas assim expressões de adoração efusivas, o Salmo também tem orações. E são orações profundas, oração do tipo: ouve, ó Deus, a minha oração. A gente tem aquela palavra forte do Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro. Essa conexão muitas vezes em primeira pessoa do singular, a palavra de oração forte, muito significativa, que apresenta aí a situação do coração do adorador e daquele que depende de Deus. Agora é interessante que o Salmo tem uma coisa diferente, que é muito difícil de encontrar na nossa realidade atual, que é uma quantidade expressiva de salmos de lamento. Você tem salmos do tipo: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você tem salmo, assim como o Salmo 88, que é um salmo pesado. Ele termina assim de maneira forte, dizendo que os seus amigos o abandonaram e as trevas são a sua única companhia. E quando a gente lê isso, né, parece depressivo demais para a nossa realidade tão efusiva de hoje, mas a ideia do Salmo é que Deus é o Senhor de tudo, e o nosso sentimento mais difícil, a nossa tristeza mais profunda, também devem ser depositados na nossa relação com Deus, porque Ele trata o nosso coração e é importante colocar isso para fora, e o salmista exercita isso. E nós temos salmos que têm um perfil um pouco diferente, como o Salmo 1, por exemplo, que é mais um salmo que a gente diz assim com cara de provérbios. Ele é um salmo didático, ele é um salmo de ensino. Ele está dizendo, né, olha, você precisa andar no caminho do Senhor, porque senão você vai se dar mal. Então ele diz, ó, feliz é aquele, bem-aventurado, aquele que não anda no conselho do indivíduo que está errado, né? É aquele que está meditando na lei do Senhor e nela tem o seu prazer. Essa pessoa vai longe, porque os caminhos assim não tem jeito, é de Deus ou não é, ou é do ímpio, ou é do justo. E alguns salmos têm esse perfil de sabedoria voltados para a própria vida. Então a gente tem aí alguns tipos distintos de salmos tão importantes para a nossa jornada espiritual lendo o Antigo Testamento.